5. Você está sempre fazendo escolhas. Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça e ameace matar você e toda a sua família se você não correr 42 km em menos de 5 horas. Seria terrível. Agora imagine que você tenha comprado roupas esportivas e um bom tênis, treinado religiosamente por meses e completado sua primeira maratona, encontrando na linha de chegada parentes e amigos torcendo por você. Poderia ser um dos seus grandes momentos, o de maior orgulho da sua vida. Exatamente os mesmos 42 km. Exatamente a mesma pessoa correndo essa distância. Exatamente a mesma dor, nas mesmas pernas. Mas quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade e se prepara para isso, o evento se torna um marco glorioso na sua vida. Se é forçado, no entanto, pode ser uma das experiências mais apavorantes e dolorosas imagináveis. Muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso e um poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo, de que somos responsáveis pelo nosso destino. Se você está infeliz na situação atual, é provável que tenha a sensação de que o problema está, ao menos em parte, fora de controle, de que você não tem como resolvê-lo, de que aquilo lhe foi imposto, sem possibilidade de escolha. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos, nos sentimos vitimados e infelizes. Faixa 2. A escolha. William James tinha problemas sérios. Embora pertencesse a uma família rica e importante, desde o nascimento, William enfrentava complicações de saúde que ameaçavam sua sobrevivência. Um problema oftalmológico que o deixou temporariamente cego na infância, um terrível mal digestivo que lhe causava vômitos constantes e o forçou a adotar uma dieta absurdamente específica, deficiências auditivas, espasmos tão violentos nas costas que passava dias sem conseguir se levantar ou mesmo se sentar. Em virtude da saúde frágil, William James passava a maior parte do tempo em casa. Quase não tinha amigos e se saía mal na escola. Passava os dias pintando. A arte era a única atividade que lhe agradava e também a única em que se considerava bom. Infelizmente, só ele achava isso. Ninguém comprava seu trabalho, mesmo quando William já chegara à idade adulta. Com o passar dos anos, seu pai, um empresário rico, começou a ridicularizá-lo pela preguiça e a falta de habilidades. Enquanto isso, o irmão mais novo, Henry James, se tornou um escritor reconhecido mundialmente. A irmã, Alice James, também construiu uma boa carreira como escritora. William era o esquisitão da família, a ovelha negra. Numa tentativa desesperada de salvar o futuro do jovem, o pai de William acionou seus contatos para conseguir uma vaga na faculdade de medicina de Harvard. Era sua última chance, alertou o pai. Se ele estragasse tudo, não haveria mais esperança. Mas William nunca se sentiu em casa nem em paz na Universidade de Harvard. A medicina não o atraía. Passava o tempo todo se sentindo uma fraude. Afinal, se não conseguia superar os próprios problemas de saúde, como poderia esperar ter energia para ajudar na saúde alheia? Certo dia, depois de visitar uma unidade psiquiátrica, William escreveu em seu diário que sentia ter mais em comum com os pacientes do que com os médicos. Alguns anos depois, novamente para decepção do pai, William abandonou a faculdade. Mas, em vez de lidar com o peso da ira paterna, decidiu fugir. Juntou-se a uma expedição antropológica para a Amazônia. Isso foi na década de 1860, quando a viagem transcontinental era difícil e perigosa. Se você jogou Oregon Trail no computador quando era criança, imagine a coisa mais ou menos daquele jeito, com disenteria, bois se afogando e tudo mais. Bem, apesar de tudo, William chegou à Amazônia, onde começaria a verdadeira aventura. Por incrível que pareça, sua saúde frágil suportou o trajeto. Mas, logo no primeiro dia da expedição, William contraiu varíola e quase morreu ali mesmo na floresta. Foi quando os espasmos nas costas retornaram, tão dolorosos que o impediam de andar. Ou seja, estava magro e desnutrido por causa da varíola, imobilizado pelo problema nas costas e abandonado em plena floresta tropical. O restante da expedição seguiria sem ele, sem ter como voltar. Ele provavelmente não resistiria à jornada de meses naquele estado. James acabou dando um jeito de voltar para a Nova Inglaterra, onde foi recebido por um pai decepcionado, mais do que antes. A essa altura, já não era mais tão jovem, tinha quase 30 anos. Ainda estava desempregado, tinha fracassado em tudo que tentara realizar e estava preso a um corpo pouco confiável, que não tinha muita chance de melhorar. Apesar das vantagens e oportunidades que tivera na vida, tudo dera errado. As únicas constantes pareciam ser o sofrimento e a decepção. William James caiu em depressão profunda e começou a pensar em suicídio. Certa noite, quando lia um texto do filósofo Charles Peirce, William decidiu fazer um pequeno experimento. No diário, escreveu que passaria um ano acreditando ser 100% responsável por tudo que ocorria em sua vida, fosse o que fosse. Durante esse período, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para mudar sua situação, mesmo que as chances de dar certo parecessem nulas. Se nada melhorasse naquele ano, ficaria claro que ele realmente era impotente diante das circunstâncias da vida. E diante disso, William James se mataria. O resultado? William James se tornou o pai da psicologia norte-americana. Sua obra foi traduzida para uma cacetada de idiomas, e ele é considerado um dos intelectuais, filósofos, psicólogos mais influentes de sua geração. Posteriormente, ele se tornou professor de Harvard e cruzou os Estados Unidos e Europa dando palestras. Casou-se e teve 5 filhos, um dos quais, Henry, foi um famoso biógrafo e ganhou o prêmio Pulitzer. William James chegou a se referir ao pequeno experimento como seu renascimento, a causa de tudo o que conquistara na vida. Existe uma percepção simples que permite todo tipo de melhora e crescimento pessoal, a de que nós, individualmente, somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Nem sempre dá para controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos definir nossa interpretação dos acontecimentos e nossa reação a eles. Tendo ou não essa consciência, sempre somos responsáveis pelo caminho que tomamos. É impossível não ser. Não interpretar conscientemente os acontecimentos já é uma interpretação. Não reagir aos acontecimentos já é uma reação. Mesmo que você seja atropelado por uma carrocinha de pipoca e um monte de crianças ria da sua cara, ainda é sua responsabilidade interpretar o significado disso e escolher como reagir. Gostemos disso ou não, estamos sempre assumindo um papel ativo no que acontece conosco e dentro de nós. Estamos sempre atribuindo significados a momentos e eventos. Sempre escolhemos ou reafirmamos os valores que norteiam nossos atos e os parâmetros segundo os quais avaliamos tudo o que nos acontece. Muitas das circunstâncias dependem unicamente do parâmetro de avaliação, não sendo intrinsecamente boas ou ruins. A questão é, estamos escolhendo sempre, de modo consciente ou não. Sempre. Isso tem íntima relação com o fato de que é impossível não se importar com coisa alguma. Mesmo. Não se importar com nada ainda é se importar com alguma coisa. A pergunta que nos cabe fazer é, eu escolho me importar com o quê? Escolho basear minhas ações em quais valores? Escolho avaliar minha vida segundo quais parâmetros? E será que eu escolhi parâmetros bons? Bons parâmetros e bons valores? Faixa 3. A falácia da responsabilidade culpa.
Anos atrás, quando eu era bem mais jovem e bem mais idiota, publiquei um post no meu blog que se encerrava mais ou menos assim. É como disse um grande filósofo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Achei que soava legal, marcante. Embora eu não conseguisse lembrar quem era o autor da frase e minha pesquisa no Google tivesse sido infrutífera, eu postei mesmo assim. A frase era perfeita pro post. Uns 10 minutos depois chegou o primeiro comentário. Acho que esse grande filósofo é o tio Ben, do Homem-Aranha. Como disse outro grande filósofo, putz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. São as últimas palavras do tio Ben logo antes de morrer pelas mãos de um bandido que Peter Parker deixa escapar. Ben morre, caído no meio da rua cheia de gente passando pra lá e pra cá, sem a menor razão de ser. Ben, o grande filósofo. Todo mundo já ouviu essa frase. Ela é muito repetida, em geral com ironia, depois de umas 7 cervejas. Uma daquelas citações perfeitas que parece muito inteligente, mas que basicamente só está dizendo algo que você já sabe, mesmo que nunca tenha pensado no assunto. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade, mas existe uma versão melhor dessa frase que é realmente profunda. Basta trocar os substantivos de lugar. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. À medida que assumimos a responsabilidade por nossa vida, mais poder adquirimos para mudá-la. Assim, aceitar-se responsável é o primeiro passo para resolver seus problemas. Um conhecido meu estava convencido de que não arranjava namorada porque era baixo demais. O cara era culto, interessante e bonito, um bom partido em teoria, mas estava resolutamente convencido de que era desprezado pelas mulheres por ser muito pequeno. E como ele se julgava baixo demais, não saía muito. Nas poucas vezes que criava coragem e conversava com alguém, ficava atento aos menores indícios de rejeição à sua aparência física, e depois se convencia de que a mulher em questão não tinha gostado dele. Como é de se imaginar, a vida amorosa do cara era um marasmo. O que esse sujeito não percebia era que ele tinha escolhido o valor que o prejudicava, a altura. Na cabeça dele, ser alto era imprescindível para impressionar as mulheres. Não tinha jeito, ele estava ferrado. O valor que ele escolheu lhe tirava o poder e o colocava numa situação péssima. Não ser alto o suficiente num mundo feito, na visão dele, para pessoas altas. Ele poderia ter adotado valores muito melhores para guiar sua vida amorosa. Só vou sair com mulheres que gostem de mim como eu sou. Seria um bom ponto de partida, pois se baseia em valores como honestidade e aceitação. Mas ele preferiu outro caminho. Provavelmente nem percebia que estava escolhendo um valor. Não sabia sequer que podia escolher. Mesmo sem perceber, ele era responsável pelos próprios problemas. Mesmo assim, continuava a reclamar. Mas eu não tenho escolha, dizia o barman. Não tem nada que eu possa fazer, as mulheres são superficiais, nunca vão gostar de mim. Sim, se um cara de pensamento limitado, mergulhado na autopiedade e que age de acordo com os valores de merda sofre rejeição, é culpa de todas as mulheres. Óbvio. Muita gente hesita em assumir a responsabilidade por seus problemas porque acredita que ser responsável por eles é ser também culpado. Em nossa cultura, responsabilidade e culpa costumam caminhar juntas, embora não sejam sinônimos. Se eu bato no seu carro, não só tenho culpa, como sou legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Não importa se foi um acidente, eu continuo sendo responsável pelas consequências. É assim que a culpa funciona hoje em dia. Fez merda, então conserta. É assim que deve ser. Ao mesmo tempo, existem problemas que são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Por exemplo, um dia você acorda e encontra um bebê recém-nascido na sua porta. Não é culpa sua que ele tenha sido colocado ali, mas o bebê passa a ser de sua responsabilidade. Você precisa escolher o que fazer e qualquer escolha que fizer, adotar o bebê, se livrar dele, ignorá-lo, mandá-lo pegar um táxi para casa, vai gerar problemas, pelos quais você também será responsável. Os juízes não escolhem o que julgar. Quando um caso vai ao tribunal, o juiz não cometeu o crime, não o testemunhou, nem foi vítima, mas é responsável pelo crime. Esse juiz precisa escolher as consequências daquele ato, deve identificar o parâmetro apropriado para avaliá-lo e garantir que a avaliação seja consistente. O tempo todo somos responsabilizados por atos dos quais não temos culpa. É a vida. Eis uma forma simples de diferenciar mais claramente os dois conceitos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. A culpa aponta para escolhas já feitas, enquanto a responsabilidade aponta para escolhas sendo feitas agora, a cada segundo de cada dia. Você está escolhendo ler isto, está escolhendo pensar sobre os conceitos, está escolhendo adotá-los ou não. Pode ser culpa minha se você achar essas ideias ridículas, mas você é responsável pelas suas conclusões. Não é culpa sua eu ter escolhido escrever essa frase, mas cabe a você a responsabilidade por escolher lê-la ou não. Existe uma diferença entre culpar alguém pela sua situação e esse alguém ser realmente responsável por aquilo. Ninguém, além de você, é responsável pela sua situação. Muita gente pode ser culpada pela sua infelicidade, mas ninguém além de você será responsável por isso. É você quem escolhe como ver o que vive, como reagir aos acontecimentos e avaliá-los. É sempre você quem escolhe o parâmetro a seguir ao avaliar suas experiências de vida. Minha primeira namorada me deu um pé na bunda espetacular. Ela estava me traindo com um professor. Foi incrível. E por incrível, quero dizer que senti como se estivesse levando uns 253 socos no estômago. Resolvi confrontá-la, mas isso só piorou tudo, porque ela imediatamente me trocou pelo professor. 3 anos de relacionamento foram pelo ralo, assim, sem mais nem menos. Passei meses infeliz, naturalmente, e a responsabilizei por minha infelicidade. O que não me levou muito longe, pelo contrário, só me deixou ainda mais infeliz. Porque não tinha controle sobre ela, sabe? Por mais que eu telefonasse, gritasse, implorasse pra voltar, aparecesse de surpresa na casa dela e fizesse outras coisas típicas de ex-namorados irracionais, eu jamais conseguiria controlar as emoções e atitudes dela. No fim das contas, ainda que minha ex fosse culpada por eu me sentir um lixo, ela nunca foi responsável por isso. O responsável era eu. Em certo ponto, depois de lágrimas e álcool suficientes, meu raciocínio começou a mudar e entendi que, embora ela tivesse feito algo horrível comigo e fosse culpada por isso, agora era responsabilidade minha ser feliz de novo. Ela nunca ia voltar e consertar minha vida, e isso caberia a mim. Algumas coisas aconteceram a partir do momento em que eu adotei esse pensamento. Primeiro, comecei a melhorar, voltei a malhar e a ter contato com os amigos, que eu vinha negligenciando. Tentei conhecer gente nova, fiz uma longa viagem ao exterior e me engajei em trabalho voluntário. Aos poucos, fui me sentindo melhor. Eu ainda me ressentia pelo que minha ex tinha feito, mas pelo menos estava assumindo a responsabilidade pelas minhas emoções. Isso é, estava escolhendo valores melhores, com o propósito de me cuidar e de aprender a me sentir melhor comigo mesmo, não apenas de consertar o que ela tinha estragado. Aliás, essa baboseira de considerá-la responsável pelas minhas emoções deve ter sido parte do que a levou a me largar. Daqui a alguns capítulos falarei mais sobre isso. Cerca de um ano depois, começou a acontecer uma coisa engraçada. Quando eu relembrava nosso relacionamento, notava problemas que eu nunca tinha percebido, problemas que eram culpa minha, que eu poderia ter resolvido. Percebi que talvez não tivesse sido um namorado muito sensacional e que ninguém trai o outro do nada, que para isso é preciso estar infeliz por algum motivo. Não estou dizendo que isso redime minha ex, nem pensar. É só que reconhecer meus erros me ajudou a perceber que talvez eu não fosse a vítima inocente que acreditava ser. Desempenhei um papel a permitir que um relacionamento problemático durasse tanto tempo. Afinal, casais geralmente têm valores parecidos. E se namorei alguém com valores deturpados por tanto
tanto tempo, o que isso dizia sobre mim e meus valores. Aprendi do pior jeito possível que se as pessoas com quem você se relaciona são egoístas e prejudicam outras pessoas, é provável que você também seja assim, mesmo que não saiba disso. Ao avaliar o passado, vi sinais de alerta na personalidade de minha ex, sinais que na época escolhi ignorar ou deixar pra lá, e isso foi culpa minha. Percebi também que eu não tinha sido o melhor namorado do mundo. Na verdade, muitas vezes eu era frio e arrogante com ela. Outras vezes não a valorizava, a ignorava e a magoava. Essas falhas também foram culpa minha. Meus erros justificaram o dela? Não. No entanto, mesmo assim, assumi a responsabilidade de nunca mais cometê-los e de nunca mais negligenciar os mesmos sinais. Tudo isso na esperança de nunca mais sofrer as mesmas consequências. Assumi a responsabilidade de me forçar para tornar meus futuros relacionamentos românticos muito melhores. E fico feliz em informar que consegui. Nunca mais fui traído, nunca mais levei os 253 socos no estômago. Assumi a responsabilidade pelos meus problemas e os mantive em mente para melhorar nesses aspectos. Assumi a responsabilidade pelo meu papel naquele relacionamento e busquei melhorar nos posteriores. E quer saber? Esse pé na bunda, embora tenha sido uma das experiências mais dolorosas pela qual passei, foi também uma das mais importantes e impactantes da minha vida. Acho que inspirou muito crescimento pessoal. Esse único problema me ensinou mais do que muitas vitórias. Todo mundo adora assumir a responsabilidade por tudo de bom e feliz que acontece. Muitas vezes tem até briga por esse crédito. No entanto, assumir a responsabilidade pelos nossos problemas é muito mais importante, porque é daí que vem o verdadeiro aprendizado. É daí que vem o progresso. Culpar os outros é apenas escolher sofrer. Faixa 4. Reagindo à tragédia. E quanto aos eventos realmente trágicos? Muita gente pode assumir a responsabilidade por problemas relacionados ao trabalho e talvez por ver TV demais quando deveria estar brincando com os filhos ou sendo produtiva. Mas quando o assunto são tragédias, a reação automática é puxar a cordinha da emergência no trem da responsabilidade e saltar logo que ele para. Algumas coisas são simplesmente dolorosas demais para assumir. Mas pense comigo, a gravidade do evento não altera a realidade dos fatos. Por exemplo, se você for assaltado, é claro que não é culpa sua. Ninguém jamais escolheria passar por isso. Porém, assim como a hipótese do bebê deixado à sua porta, você passa a ser responsável por uma situação de vida ou morte. Você revida? Entra em pânico? Fica paralisado? Avisa a polícia? Tenta esquecer e fingir que nunca aconteceu? Todas essas possibilidades de reações são escolhas que você é responsável por fazer ou rejeitar. Você não escolheu o assalto, mas mesmo assim, lhe cabe gerir o impacto emocional e psicológico da experiência e tomar as devidas providências legais. Em 2008, o Talibã assumiu o controle do Vale do Swat, uma parte remota no nordeste do Paquistão, onde logo implementaram seu extremismo muçulmano. Chega de televisão, chega de filmes, chega de mulheres saindo de casa sem acompanhante, chega de meninas na escola. Em 2009, uma paquistanesa de 11 anos chamada Malala Yousafzai começou a se manifestar contra a proibição de estudar. Ela continuou a frequentar a escola local, arriscando tanto a própria vida quanto a do pai, além de participar de conferências em cidades próximas. Como o Talibã se atreve a tirar o meu direito à educação? Escreveu ela em uma publicação online. Em 2012, aos 14 anos, Malala levou um tiro no rosto quando voltava da escola. Um soldado talibã mascarado entrou no ônibus armado com um rifle e perguntou: "Quem é Malala? Digam ou atirem todo mundo." Malala se identificou, uma escolha incrível por si só, e o homem atirou na cabeça dela na frente de todos os passageiros. Malala entrou em coma e quase morreu. O Talibã afirmou publicamente que, se sobrevivesse, seria morta junto com o pai. A menina sobreviveu. Hoje, autora de um best-seller, Malala ainda fala sobre a violência e a opressão contra mulheres em países muçulmanos. Em 2014, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços. Parece que o tiro no rosto só lhe deu uma audiência maior e mais coragem que antes. Teria sido fácil para Malala se acomodar e dizer: "Não posso fazer nada", ou "Não tenho escolha". Isso, ironicamente, também teria sido uma escolha, mas ela optou pelo oposto. Alguns anos atrás, escrevi algumas das ideias que conto neste capítulo no meu blog, e um homem deixou um comentário. Ele disse que eu era vazio e superficial, acrescentando que eu não tinha real compreensão dos problemas da vida ou da responsabilidade humana. Disse que tinha perdido um filho havia pouco, num acidente de carro, e me acusou de não saber o que era a verdadeira dor, me rotulando de idiota por sugerir que ele era responsável pela dor de perder um filho. Estava na cara que aquele homem tinha passado por uma dor muito maior do que a maioria das pessoas enfrenta na vida. Ele não escolheu a morte do filho, não tinha culpa por tal desgraça. A responsabilidade de lidar com a perda lhe foi imposta, embora fosse clara e compreensivelmente indesejável. E apesar de tudo isso, ele era, sim, responsável pelas próprias emoções, crenças e ações. A reação que apresentou diante da morte do filho foi uma escolha dele. As dores, de todos os tipos, são inevitáveis, mas podemos escolher o que elas significam para nós. Alegar que não tinha escolha e que só queria o filho de volta é por si só uma escolha, uma entre as muitas formas possíveis de lidar com esse tipo de dor. É claro que eu não disse nada disso a ele. Estava ocupado demais, ficando horrorizado e pensando que talvez eu realmente não tivesse autoridade nem conhecimento para tal discurso. É um dos riscos desse tipo de trabalho. Um problema que eu escolhi e um que era minha responsabilidade resolver. No início eu me senti muito mal. Depois de alguns minutos comecei a ficar zangado. As objeções dele tinham pouco a ver com o que eu estava dizendo. Me tranquilizei. Além do mais, como assim? Não é porque eu não perdi um filho que eu também não tenha sofrido muito nessa vida. Então usei meu próprio conselho. Escolhi qual seria meu problema. Eu podia ficar bravo com aquele homem e discutir com ele, tentar comparar a dor dele com as minhas, mas isso só nos tornaria idiotas e insensíveis. Ou podia escolher um problema melhor, praticar a paciência, ser mais compreensivo com meus leitores e ter aquele homem em mente sempre que escrevesse sobre dor e trauma a partir de então. E foi o que eu tentei fazer. Respondi apenas que sentia muito pela dor dele. O que mais eu podia dizer? Faixa 5. A genética aleatória. Em 2013, a BBC reuniu meia dúzia de adolescentes com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e os acompanhou durante terapias intensivas que os ajudaram a superar seus pensamentos indesejáveis e comportamentos repetitivos. Entre eles estava Imogen, uma garota de 17 anos que tinha uma necessidade compulsiva de tocar todas as superfícies pelas quais passava. Se não fizesse isso, era dominada por pensamentos horríveis sobre a morte de sua família. Havia também Josh, que precisava fazer tudo com os dois lados do corpo, apertar a mão de uma pessoa com a mão direita e a esquerda, comer com ambas as mãos, passar por uma porta com os dois pés e assim por diante. Se não igualasse os lados, ele sofria graves ataques de pânico. Já Jack tinha a clássica fobia de germes, por isso se recusava a sair de casa sem luvas, fervia água para beber e se negava a comer qualquer coisa que não tivesse sido lavada e preparada por ele mesmo. O TOC é um transtorno mental que pode ser controlado, e como veremos, esse controle se resume a equilibrar os valores do indivíduo diagnosticado.
A primeira coisa que os psiquiatras desse projeto fazem é dizer aos jovens que eles devem aceitar as imperfeições de seus desejos compulsivos. Por exemplo, quando Imogen tem pensamentos horríveis sobre a morte dos familiares, ele deve aceitar que eles podem de fato vir a morrer e que não há nada que ela possa fazer para impedir isso. Ou seja, Imogen é informada de que os acontecimentos não são culpa sua. Josh é convencido a aceitar que, a longo prazo, equalizar todos os seus comportamentos para torná-los simétricos prejudica sua vida mais do que os ocasionais ataques de pânico. E Jack é lembrado que, por mais que se esforce, os germes sempre estarão presentes e sempre podem infectá-lo. O objetivo é fazer esses jovens reconhecerem que seus valores não são racionais, que na verdade sequer são valores deles, e sim advindos do transtorno, e que, ao segui-los, estão prejudicando a própria vida. O passo seguinte é encorajar esses adolescentes a escolher um valor mais importante que o imposto pelo transtorno, e então se concentrar nele. Para Josh, isso se dá através da possibilidade de não precisar esconder seu distúrbio dos amigos e familiares o tempo todo, da perspectiva de ter uma vida social normal e funcional. Para Imogen, é a ideia de assumir o controle de seus pensamentos e sentimentos e voltar a ser feliz. E para Jack, é a capacidade de ficar longe de casa por longos períodos sem sofrer episódios traumáticos. Com esses novos valores em mente, os adolescentes começam exercícios intensivos de dessensibilização que os obrigam a colocá-los em prática. Acontecem ataques de pânico, lágrimas rolam, Jack soca vários objetos e imediatamente em seguida lava as mãos. Mas, no final do documentário, grandes progressos ficam claros. Imogen não precisa mais tocar todas as superfícies que vê. Ela diz, ainda há monstros no fundo da minha mente e provavelmente eles sempre estarão lá, só que agora estão se acalmando. Josh consegue passar períodos de 25 a 30 minutos sem igualar os movimentos dos dois lados do corpo. E Jack, que talvez tenha tido a melhora mais visível, consegue ir a restaurantes e beber de garrafas e copos sem lavá-los. Jack resume bem o que aprendeu. Eu não escolhi esta vida, não escolhi esta doença péssima, essa coisa horrível, mas posso escolher como conviver com ela. Eu preciso escolher como conviver com ela. Muitas das pessoas que nascem com um problema específico, seja toque, baixa estatura ou outra coisa completamente diferente, acham que estão perdendo algo muito valioso. Sentem que não há nada que possam fazer, então evitam a responsabilidade pela situação. Elas concluem, eu não escolhi essa genética horrível, então não é minha culpa as coisas darem errado. E é verdade, a culpa não é delas, mas a responsabilidade, sim. Na época da faculdade, eu tinha uma fantasia meio delirante de me tornar jogador profissional de pôquer. Ganhei dinheiro e tudo mais, e foi divertido, mas depois de quase um ano jogando a sério, desisti. Passar a noite inteira acordado olhando para uma tela de computador ganhando milhares de dólares em um dia e perdendo a maior parte no dia seguinte não era estilo de vida para mim. Além disso, não era o meio mais saudável ou emocionalmente estável de ganhar a vida. Por incrível que pareça, no entanto, o tempo que passei jogando pôquer influenciou profundamente meu jeito de ver a vida. A beleza do pôquer é que, embora a sorte esteja sempre envolvida, ela não determina os resultados a longo prazo. Uma pessoa pode receber uma mão horrível e vencer alguém com uma mão sensacional. A pessoa que recebe boas cartas tem uma probabilidade maior de ganhar, é claro, mas no final das contas, o vencedor é determinado pelas, sim, você adivinhou, escolhas que faz ao longo do jogo. Eu vejo a vida da mesma forma. Todos nós recebemos cartas aleatórias no início do jogo, algumas cartas melhores. E embora seja fácil nos fixar no que está na mão e sentir que nos ferramos, na verdade, o jogo está nas escolhas que fazemos com essas cartas, nos riscos que decidimos correr e nas consequências com as quais escolhemos viver. Quem, de maneira consciente, faz as melhores escolhas diante das situações que se apresentam, acaba ganhando no pôquer e na vida. Não necessariamente quem tem as melhores cartas. Algumas pessoas sofrem psicológica e emocionalmente por causa de deficiências neurológicas e ou genéticas. Mas isso não muda nada. Elas herdaram cartas ruins, é claro, mas não tem culpa. Assim como o cara baixinho que queria uma namorada não é culpado por ser baixo, nem a pessoa que foi assaltada é culpada por ter seus pertences roubados. Mas todos têm responsabilidade. Se escolhem procurar tratamento psiquiátrico, fazer terapia ou não fazer nada, no final das contas a escolha também é deles. Há quem tenha tido uma infância ruim, há os que foram maltratados, violentados e destruídos física, emocional ou financeiramente. Eles não são culpados por seus problemas e obstáculos, mas mesmo assim são responsáveis, sempre responsáveis, por seguir em frente apesar das dificuldades e fazer as melhores escolhas que puderem, seja qual for a situação. E sejamos sinceros, se juntássemos todas as pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico, que lutam contra a depressão ou pensamentos suicidas, que sofreram negligência ou abuso, que lidaram com tragédias ou a morte de um ente querido, ou que sobreviveram a graves problemas de saúde, acidentes ou traumas, se reuníssemos todas essas pessoas e as colocássemos na mesma sala, provavelmente teríamos que reunir toda a humanidade, porque ninguém sai da vida incólume. Algumas pessoas têm problemas piores que a maioria, é claro. Algumas se tornam vítimas dos incidentes mais terríveis. Por mais que isso nos entristeça e perturbe, é preciso lembrar que, no final das contas, não muda nada em relação à equação de responsabilidade sobre nossa situação individual.